Olha só, pessoal, Mauro Cid carregava teses e vídeos de Ives Gandra que endossam intervenção militar. Depois que isso foi revelado, o pessoal começou a relembrar que quando Michel Temer iria fazer a indicação para o Supremo Tribunal Federal, ele estava em dúvida entre Alexandre de Moraes e o filho desse Ives Gandra, que também se chama Ives Gandra, só que o filho. Veja o risco que a gente correu. Esse Ives Gandra pai é golpista. O filho, igualzinho. Não tem nenhuma diferença. Segue exatamente a ideologia do pai. E o Alexandre de Moraes foi o escolhido pelo Michel Temer por sorte. Nós demos muita sorte. Se o Michel Temer escolhe o filho desse Ives Gandra, eu falo com muita tranquilidade. Hoje nós não estaríamos mais vivendo numa democracia. Foi por muito pouco. Uma decisão errada na hora de você indicar um ministro para o STF e você joga a democracia do seu país na lata de lixo. Uma decisão pode mudar o futuro da nação. Uma simples escolha de ministro do STF, que não é nada simples, né? É muita responsabilidade quando você escolhe quem vai ocupar uma vaga na Suprema Corte do país. Pois bem, o tenente-coronel Mauro Cid, que era o chefe da ajudância de ordens do Bolsonaro, carregava em seu celular teses acadêmicas e vídeos do jurista de extrema-direita Ives Gandra Martins. Nessas teses, ele defendia o papel de poder moderador das Forças Armadas, que poderiam intervir no regime democrático brasileiro por meio de uma interpretação esdrúxula do artigo 142 da Constituição Federal, o que é ampla e irrestritamente refutado pelo mundo jurídico. Não existe nada na nossa Constituição Federal que autorize forças militares a agirem como poder moderador. Isso simplesmente não existe, não tem na Constituição. O artigo 142 não prega isso. É tão simples a gente perceber que a nossa Constituição foi criada depois de mais de 20 anos de ditadura militar. Uma Constituição escaldada depois de uma ditadura militar não seria propícia à intervenção militar. O que a gente mais tem na nossa Constituição são dispositivos para frear os militares, para impor limites aos milicos. É muito óbvio que não existiria um artigo dando poder aos militares. Mas os golpistas inventam, eles criam, eles fantasiam que esse artigo 142 traz esse tipo de prerrogativa. Um dos artigos presentes no aparelho telefônico de Cid é uma espécie de entrevista por escrito submetida pelo Major Fabiano da Silva Carvalho, do Exército, a Ives Gandra Martins, com 9 perguntas sobre a possibilidade de as Forças Armadas serem empregadas na garantia dos poderes constitucionais em situação de normalidade. O documento seria da época que o Major cursava o 2º ano do curso de Comando e Estado-Maior do Exército. As questões formuladas são claramente voltadas a conseguir uma declaração de que os militares poderiam intervir na democracia brasileira a seu bel prazer. Gandra responde com atenção e, em muitos trechos, dá sua opinião ultraconservadora de que generais podem atuar como uma espécie de poder moderador no país. O que fica evidente, o golpismo de Ives Gandra Martins e também o golpismo de seu filho, que é atual integrante do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ele foi indicado para esse cargo lá na década de 90 pelo Fernando Henrique Cardoso. E seria esse filho de Ives Gandra Martins que poderia hoje ser ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Alexandre de Moraes. Eu sei que na época muita gente de esquerda não ficou satisfeita com a indicação do Moraes. Ele provou com atitudes que foi sim uma excelente indicação e a única
que poderia salvar a nossa democracia. Haja vista, quem estaria no lugar dele seria um notável golpista, filho de outro golpista. Este Ives Gandra Martins, o pai, agiu durante o golpe contra Dilma. Ele tem 88 anos, é jurista de orientações reacionárias, membro integrante da Prelásia Católica Ultraconservadora Opus Dei, e ele assinou um parecer técnico em 2015, no qual defendia a existência de motivos para o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff. E essa manobra política golpista resultou na remoção da primeira mulher que chegou à chefia do Estado brasileiro, da presidência da República. O cara já tem histórico de participação em empreitadas golpistas. Ajudou a tirar a Dilma da presidência de forma ilegal. Hoje todo mundo já sabe, né? Se não quiser chamar de golpe, não chame de golpe. Mas você tem que reconhecer que Dilma foi arrancada da presidência sem crime, sem nenhum motivo, de forma insana, arbitrária, com o apoio desse tipo de gente, que estava agora apoiando intervenção militar, apoiando que os militares tomassem o poder para não deixar um presidente eleito democraticamente assumir a presidência. Chame do que quiser. Se não quiser chamar o impeachment contra Dilma de golpe, mas qualquer pessoa em sã consciência tem que reconhecer que aquele impeachment foi totalmente injusto. Não tinha motivo, não tinha crime, não tinha como retirar uma presidenta eleita democraticamente do poder sem motivação. Aí depois você tem o Bolsonaro cometendo crime de responsabilidade todos os dias e mesmo assim não foi retirado da presidência da República. E aí? Cadê o critério? Para Dilma, eles inventaram um crime e tiraram ela do poder. Para o Bolsonaro, mesmo ele cometendo as ilegalidades, ele terminou o seu mandato. Pois bem, pessoal, é isso. É assim que as coisas funcionam no nosso país e é por isso que nós temos que ficar atentos todos os dias na defesa da democracia. A gente tem que ficar sempre muito ligados para proteger, para defender, para guardar com segurança a democracia brasileira. Não pense que agora a gente está livre dos golpistas. Não, eles estão aí, à solta. Agora vão esperar a poeira abaixar um pouco. Mas se a gente não punir todos exemplarmente, daqui mais um tempo eles estarão de volta, vão se reorganizar. Os mesmos que tentaram dar um golpe agora e que conseguiram tirar a Dilma injustamente da presidência, também estavam apoiando a ditadura militar que imperou no país de 1964 a 1985. São os mesmos. Só aqueles que já foram dessa para uma pior é que não participam dos golpes seguintes. Mas os que ainda estão vivos estão aí, participando dos mesmos golpes de sempre, como é o caso desse Ives Gandra Martins, 88 anos, e ainda trabalhando a favor do golpismo no nosso país.